Olá, estamos mais uma vez com a aula na tela. Eu sou a professora Welda e vamos estudar hoje sobre figuras geométricas planas e sólidos geométricos. Vamos ver aí objetos no nosso dia a dia que lembra essas figuras. Vamos ver também qual é a diferenciação de uma figura plana para um sólido geométrico. Antes de irmos para essa parte das figuras planas, vamos lembrar aí um pouquinho da história da geometria. A gente já viu alguns conceitos primitivos, que são básicos da geometria, que é o ponto, a reta e o plano. E aí a gente vai... Por que essa palavrinha aí, geometria? Geo quer dizer terra, metria quer dizer medição. Então, unindo aí as duas palavras, a gente vai ver que geometria significa medição de terras. O surgimento dessa palavrinha aqui, geometria, ela originou-se na Grécia. Só que Heródoto, ele atribui as primeiras situações, do dia a dia, esses primeiros conhecimentos, eles foram aplicados pelos egípcios. Por quê? Justamente porque lá eles estavam tendo essa necessidade de medir terras, de aplicar nas construções, nas construções de edifícios e também nos monumentos de grande porte, como a gente sabe lá, que no Egito tem aquelas pirâmides, aquelas grandes pirâmides lá. Depois dessa historinha sobre a geometria, a gente vai ver aqui que a humanidade, ela foi aplicando esses conceitos e criando aí diversas construções com base aí na geometria, que a gente pode dizer construções geométricas. Abusaram desses conceitos, assim, entre aspas. Como a gente pode ter aqui, ver a Torre Eiffel em Paris, as pirâmides de Romeu e Julieta e outros exemplos aí por toda parte do mundo. E partindo para o dia a dia, a gente tem aí nas nossas casas vários objetos que lembram também aí as figuras geométricas. Eu trouxe aqui exemplos como almofada, lustres, relógios, aí no formato de quadrado. E aí a gente já pode tirar aí do quadrado características como quadrado, 4 lados iguais. Também tem 4 ângulos internos, externos e aí sucessivamente. Temos também outros objetos como a bandeira do nosso país, a bandeira do Brasil. Aqui ele tem um formato de retângulo, onde a gente já vai ver aqui que o retângulo ele também está presente em outras situações, como em objetos decorativos, no carimbo, por exemplo, e em outras várias situações aí do dia a dia. O retângulo, ele também tem 4 lados, eles têm lados opostos que são iguais. Outros objetos, agora lembrando aí a figura geométrica, o triângulo que tem 3 lados, como em bijuterias, instrumento musical, no trânsito. Temos também aqui o círculo, a gente no dia a dia a gente pode ter o relógio em formato circular, a gente pode ter a própria pizza que a gente consome, brincos, entre outros objetos. O círculo, ele tem características específicas. Resumindo, eu trouxe aqui algumas figuras geométricas planas. A gente viu objetos do dia a dia que traz essa ideia, das figuras. Eu trouxe o círculo, o quadrado, o retângulo, o hexágono, o triângulo e o pentágono. Por que eu posso denominá-las de figuras geométricas planas? Porque elas estão ali com os pontos em um mesmo plano. Eu posso dizer que elas dimensional, ou seja, tem 2 dimensões. Eu tenho o comprimento e eu tenho a largura. E assim sendo, eu posso também nomeá-los, Eu posso dar nome a essas figuras geométricas a partir das características específicas de cada uma delas. Já aqui eu trouxe os sólidos geométricos. A gente sabe que o sólido geométrico, ele parte de uma figura plana.
Qual é a diferenciação de um sólido geométrico? A gente diz que ele é tridimensional. Ele vai ter 3 dimensões e, diferente das figuras planas, os pontos dele, aqui, ó, como vocês conseguem ver, eles não estão no mesmo plano. Por isso, a gente fazer essa diferenciação e dizer que ele tem essas 3 dimensões, porque ele vai ter comprimento, ele vai ter a largura e o sólido geométrico ele também vai ter a 3ª dimensão, que é a altura. A gente também pode estar nomeando esses sólidos, nomeando a partir das características específicas que ele tem, como cilindro, cone, cubo, esfera, pirâmide, prisma e paralelepípedo, que a partir da nossa aula de hoje, você vai aí de casa, vai conseguir fazer essa identificação. Trouxe aqui o cubo. Vamos ver as características que o cubo apresenta. Vamos identificar também 3 conceitos. Quais são eles? O que é um vértice, o que é uma face e o que é uma aresta. A gente vai poder olhar para esse sólido geométrico e dizer quantos vértices tem, quantas faces tem e quantas arestas tem. O que é um vértice? O vértice são os pontos, são os que estão ligando esses tracinhos que a gente chama de aresta. O ponto a gente pode chamar ele aí no popular de canto, né? Aí o canto da figura. Face é cada ladozinho que tem o cubo, que compõe o cubo. Vamos lembrar lá do dado, né? Aquele dado que a gente joga, que é numerado de 1 a 6. Então, ele tem 6 faces. As arestas são essas linhazinhas, ó, que liga um vértice ao outro. E no cubo, a gente tem 12 arestas. E a gente pode considerar também, né, dizer que o cubo, ele é um prisma, que a gente vai já saber o que é um prisma. Outro sólido geométrico bem popular que a gente vê é o paralelepípedo. O paralelepípedo, eu trouxe ele aqui em 2 situações. Eu trouxe ele aqui na horizontal e eu trouxe ele aqui na forma vertical. Ambos são paralelepípedos. A gente pode mudar um pouco a nomenclatura quando a gente vê ele dessa forma, por ele se tratar de um prisma, que a gente vai ver já o que é. O paralelepípedo, ele tem as características parecidas com o cubo. Parecidas por quê? Porque eles vão ter vértice, face e as arestas ali na mesma quantidade. Então, se você olha aqui para o paralelepípedo, você vai ver que eu vou ter quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mesma quantidade lá do cubo. Quantas faces? Eu também vou ter aí 6 faces. E quantas arestas eu vou ter no paralelepípedo? Também 12 arestas. Qual é a diferenciação? No cubo, todas as figuras que compõem ele, né, que compõem o sólido geométrico cubo, elas são quadrados. Já no paralelepípedo, eu vou ter quadrados e retângulos. Essa é a diferença entre os dois. O que é uma pirâmide, né? Que eu falei lá no iniciozinho da nossa aula. A pirâmide, ela também vai ter aresta, ela vai ter vértice e ela vai ter face. E aí a gente vai também identificar a base. O que é uma base na pirâmide? É a face que fica aqui na parte inferior. Então, quando eu olho aqui para a pirâmide, eu vou saber que é uma pirâmide porque ela tem uma base ligada a um vértice. Então, pirâmide tem uma base ligada a um vértice. Vamos ver aqui quantos vértices ela tem. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver quantas faces.
1, 2, 3, 4, que é justamente as faces laterais que compõem esse sólido. Quantas bases? Uma, que é justamente a base que está aqui na parte inferior, que nessa pirâmide é um quadrado. Que como é que a gente pode dar o nome dessa figura? Pirâmide quadrangular, porque a base dela é um quadrado. E quantas arestas ela tem? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a pirâmide quadrangular, ela vai ter 8 arestas. Prisma. Qual é a diferença que o prisma tem da pirâmide? A pirâmide tinha uma única base. O prisma, ele vai ter duas. Uma na parte inferior, na parte de baixo, e uma na parte superior, né, que é a parte de cima. Também vai ter essas características, né, feito de superfícies planas. Então, eles vão ter vértices, vão ter arestas e vão ter faces. Olhando aqui, eu tenho um prisma hexagonal. Por que é hexagonal? Porque a base dele é um hexágono, que é um polígono de 6 lados. Vamos olhar quantos vértices tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 em cima, eu também tenho 6 embaixo. Então, eu tenho 12 vértices. Vamos ver quantas arestas, que são estes tracinhos aqui, que ligam um vértice ao outro. A gente tem um total aí de 18 arestas. E quantas faces eu tenho? Faces laterais. Se é um hexágono, então vou ter 6 faces. E quantas bases? 1, 2. Uma na parte de baixo e uma na parte de cima. Ok? Temos também outros sólidos que tem lá no nosso livro, que a gente chama ele de sólidos, que a gente chama de não poliedros, que são os corpos redondos, porque eles são feitos ou vai ter uma ou vai ter todas superfícies curvas, como por exemplo, o cone, a esfera e o cilindro. Na nossa próxima aula a gente vai relembrar essas características porque elas são bases para a gente entender a sua planificação. Eu trouxe mais um exercício para você aí de casa exercitar. Você vai encontrar o link na descrição do nosso vídeo. Clica e vai aplicar aí os conceitos. Eu tenho 25 situações nesse joguinho e vocês vão estar olhando os objetos do dia a dia, assemelhando sólidos geométricos e vamos ver também essas características que a gente estudou hoje, como vértices, arestas e faces. Envie os seus resultados para o seu professor ou para a sua professora e a nossa aula fica por aqui. Tchau, tchau!